Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar de cinema. Vamos mais uma vez falar, sobre o que está rolando de estreias aí na cidade do Rio de Janeiro, em circuito nacional. E hoje eu quero trazer para vocês mais um daqueles documentários sobre os artistas plásticos, da cultura universal, uma série de documentários de origem italiana, tá? E hoje eu quero falar de Gauguin no Tahiti, Paraíso Perdido. Esse documentário a gente pode até fazer um paralelo com o filme, que foi estrelado pelo Vincent Cassel, que faz uma dramatização dessa fase do Gauguin no Tahiti. Eu acho que até Gauguin no Tahiti também o título do documentário, tá? É claro que o filme do Vincent Cassel ele é bem menos detalhado, que o documentário, no caso, já se pode fazer uma primeira comparação sobre isso. E esses documentários sobre esses artistas, tá? A gente pode classificar eles em vários subtipos, Você vai ter o documentário que vai fazer uma análise detalhada e profunda, dos quadros, dos pintores, Caso do Michelangelo, Tintoretto, que foram muito bons nisso, tá? Você vai ter documentários que vai fazer uma dramatização, da vida desses pintores, desses artistas, usando atores, foi o caso do Michelangelo, foi o caso do documentário do Leonardo da Vinci, que ficou muito focado nessa dramatização e acabou, no meu modo de ver, sendo o mais fraco dos documentários que eu vi até agora, tá? Você vai ter documentários que vão usar aquele estilo mais tradicional de narrar, a vida do artista, coisa e tal, fazer uma análise dos quadros também, Aí você vai ter vários, Você vai ter o próprio documentário do Michelangelo, que fez um pouco isso, você vai ter o documentário do Monet, vai ter o documentário do Van Gogh, Esse próprio documentário do Gauguin também, tá? E aí vamos falar um pouquinho, desse documentário do Gauguin, que ele é bem interessante, Ele vai seguir essa linha tradicional, Ele vai entrevistar, ele vai até o Tahiti, para entrevistar algumas pessoas, que tem algumas ligações, com o Gauguin de uma forma mais direta ou de uma forma mais indireta, Ele é bem bacana nisso, tá? Mas ele é bem tradicional esse documentário. Ele fala de como dos primeiros anos da vida do Gauguin, quando mais tarde ele vai começar a trabalhar na Bolsa de Valores da França, com o emprego do pai, que ele era de uma família muito rica, que ele tinha um emprego muito bem remunerado, Ele ficou 11 anos nesse emprego, ou 12 anos, um negócio mais ou menos assim, tá? E depois ele acaba se cansando daquilo, E ele começa a pintar, ele começa a ser artista plástico, E aí isso vai inclusive provocar um choque com a esposa e os filhos dele, A esposa abandona ele, vai morar com a família em Copenhague de novo, na Dinamarca, coisa e tal, Com os pais, com o pai e com a mãe, E ele vai tocando essa carreira aí, vamos dizer assim, de artista, De artista plástico, de pintor, E vai começando a mergulhar na miséria, Ele vai para a Bretanha, que é uma região da França que tem uma cultura muito peculiar, Ele vai ver os aspectos dessa cultura peculiar. Ele era um cara que gostava muito de viajar, que não gostava de ficar preso somente a Paris, E aí ele vai passar essa fase na Bretanha, ele vai retratar, vamos dizer assim, a cultura local com bastante detalhe em suas obras, E depois ele vai fazer realmente a viagem para o Tahiti. Ele na infância passou uma fase no Peru, Então ele já tem uma experiência com países considerados, com mil aspas aí, exóticos pelos europeus desde criança. E aí ele recebeu, ele recebeu, se eu não me engano, foi a influência não foi do Van Gogh, não, foi de um outro amigo dele que falava que no Tahiti você tinha mulheres nuas, que era um lugar onde você se tinha uma vida muito prosaica, onde você tinha uma liberação sexual muito grande, E quando ele chega ao Tahiti, ele descobre que o Tahiti já está colonizado, pela França, Já existe uma influência da Igreja Católica muito grande na cultura local, Que as pessoas já estão mais vestidas, já estão tendo uma vida mais, vamos dizer assim, mais puritana de uma certa forma, Isso acaba provocando uma certa decepção nele, mas ele vai, Ele não desiste fácil, ele continua vivendo ali,
e ele começa a fazer os famosos quadros deles, né, das moças tahitianas ali, né, das adolescentes ali na casa dos seus 13, 14 anos, né, e ele fazia esses quadros com as meninas geralmente nuas, né, no caso, tá? E ele vai pegar, e aí a gente vai ver uma mistura muito grande, né, da cultura europeia e dessa cultura local que o Gauguin vai trabalhando nos seus quadros, que é uma coisa muito interessante de se ver, né? Você vai ter várias dessas meninas tahitianas, às vezes, assumindo posturas que lembram muito Virgens Marias de outros artistas plásticos da Europa, né? Isso vai ser interessante de ser dito no documentário, né, no caso, né? E ele vai começar a se relacionar com umas moças tahitianas, tá? A primeira vai ser praticamente uma moça que vai ser vendida para ele com 12, 13 anos de idade, né? E depois ele começa, num primeiro momento ele vai ter um puritanismo de não ficar com uma, não querer ter um caso com uma menina tão nova, mas depois a menina, ele acaba cedendo uns encantos na menina, ele começa a se relacionar com a menina como se fosse uma mulher mesmo já adulta, né, no caso, né? E que é aquela coisa, né? E aí começa a se ter aquelas suspeitas de que ele fosse pedófilo, porque ele teve outras meninas também depois dessa, primeira no caso, né? Só que o grande detalhe é que a cultura do Tahiti tem uma liberação sexual muito grande e a iniciação sexual das pessoas era muito, vamos dizer assim, prematura, né? E na França não era muito diferente, tanto que por lei na França, né, as pessoas atingiam a maturidade sexual aos 13 anos, né? Então, quer dizer, seria, vamos dizer assim, uma espécie de hipocrisia você falar que ele é pedófilo hoje, né? Aos nossos olhos hoje, da nossa cultura, da nossa forma de ver as coisas, ele pode até ser um pedófilo, sim, tá? Mas naquela época não. E a época era uma outra época, era um outro contexto, tá? E você tinha ainda essa questão das diferenças culturais, né, entre os países, que no final das contas, em termos dessa coisa de iniciação sexual prematura, às vezes eram até muito semelhantes, né, no caso. Então você tem essa discussão do Gauguin aí. Outra coisa que é falado no documentário que é muito interessante é que o Gauguin ele vai abraçar a causa, entendeu, nacionalista, né, do Tahiti, né? Ele vai ser radicalmente contrário, né, aos governantes franceses do Tahiti, a influência da Igreja Católica na cultura tahitiana, né? Dizem que ele pode ser considerado o primeiro nacionalista tahitiano. Ele fazia um jornal que criticava, vamos dizer assim, as lideranças europeias locais, né, do Tahiti, né? E isso é uma coisa muito bem colocada. Obviamente, né, também é falado, né, assim como no filme lá do Vincent Cassel, que ficou muito focado no relacionamento do Gauguin com a primeira tahitiana que ele teve, né, e aí muito ciúme rolando também, né, aquela coisa daquele ciúme machista da época. Outra coisa também que se fala muito era a falta de grana que ele tinha, né? Ele tinha muito pouco dinheiro, no caso, né? Ele escrevia cartas para a própria esposa dele, com quem ele já não vivia mais, apesar de ainda ser casado, né? Não tinha divórcio, não era uma coisa muito, vamos dizer assim, não era uma prática muito corrente na época, né? Ele pedia dinheiro para a esposa, pedia dinheiro para os amigos, né? Realmente isso deixava ele extremamente inculcado. Essa falta de grana era uma coisa que atormentava ele demais, né? Nessa situação que ele ficava lá no Tahiti, né, no caso, né? Ele volta para a França, né, no caso, ele volta para a França, faz uma exposição dos seus quadros na França, recebe severas críticas, né? Os franceses falaram que parecia muito uma pintura infantil, né, no caso, que você poderia levar teus filhos para ver desenhos infantis, né? E ele acaba não ficando muito bem enturmado com a galera na Europa, né, no caso, né, ele já não era mais daquele mundo, então ele retorna ao Tahiti, né? E ele vai tendo cada vez mais decepções, né? Ele vai se casar com uma outra moça, né? Ele vai para uma cidade com essa moça, né? Lá no Tahiti. Essas pessoas vão começar a perseguir a moça, ele vai acabar brigando com um monte de marinheiros por causa disso, ele vai sofrer uma fratura na perna que vai deixar ele com chagas pro resto da vida nessa fratura, porque os fragmentos do tornozelo dele começaram a criar erupções violentas de pele, né? Ele tinha que
tratar aquilo e estava realmente muito complicado dele viver daquela forma, né? Depois ele ainda tem a perda da filha, que apesar dele não viver mais próximo dela, ele gostava muito dela quando era criança, isso deixou ele muito traumatizado. Ele tentou se matar, né, se envenenando com arsênico, só que ele tomou uma quantidade muito grande, acabou vomitando, foi parar no hospital. Mas ele ainda teve um último sopro, né, de vida, vamos dizer assim, de estímulo, né, quando um pintor, quando o Ambroise Vollard, né, que era um marchand da época, se não me engano, tá, pediu para começar ele entregar quadros por encomenda, né? O Ambroise Vollard passava um dinheiro para ele e ele pintava alguns quadros. Como ele tinha que ficar naquele ritmo do produz ou pereça, né, produzindo bem rápido, né, os quadros já não eram tão detalhados assim. Mas por um outro lado, tá? Apesar de parecerem mais mal acabados do que os quadros que ele tinha mais tempo para pintar, né? É interessante perceber que ele precisou trabalhar a técnica do uso das cores de uma forma mais diferenciada. Ele era um pintor que trabalhava muito as cores, que relacionava muito as cores claras com as cores quentes com as cores frias, né, coisa e tal, né? Ele era um pintor que os quadros eles tinham uma luminosidade muito forte, né? A gente percebia isso nos quadros dele, né? E quando ele vai ter que fazer esse ritmo de produção mais rápido, ele vai ter que repensar o uso dessas cores, né? Então você tem essa nova fase dele aí. Ele constrói ateliês, né, no Tahiti, né, que até hoje estão reproduzidos lá, sendo que num deles ele guardava num poço uma garrafa de vinho e tinha 4 dentes dele lá. E esses dentes estão guardados no Tahiti até hoje, né, pelo poder local lá do Tahiti, né, no caso, né? Agora, uma coisa que é muito interessante de se falar, não tem um quadro original do Gauguin que ele fez no Tahiti, no Tahiti. Eles estão todos em museus, né? Em Nova York, na Europa, na França, no Museu d'Orsay, né? E outros museus da Europa, coisa e tal. Mas não tem um quadro sequer no Tahiti. Aí a gente começa a lembrar daquele velho e polêmico problema da reparação histórica, né? De você dos bens, né, culturais que os europeus roubaram, né, de nações ou de civilizações, entendeu, fora da Europa, que deveriam ser devolvidos, né, no caso, né? Isso está acontecendo em algumas situações, né, mas ainda não em outras, né? Eu não sei se isso vai ser possível, né? Porque a obra do Gauguin no Tahiti é muito vasta e é o grosso da obra dele, né? E isso ficar de repente no museu no Tahiti seria o correto. Mas em compensação, né, você tem museus tão importantes na Europa que estão com esses quadros que eu não sei se eles vão querer entregar isso assim de mão beijada, não. Deveriam, sinceramente deveriam. Você tem muitas reproduções, né, desses quadros no Tahiti, né? Você tem alguns museus do Gauguin, alguns ateliês que ele fez lá, que estão preservados, coisa e tal, que tem reproduções dos quadros e fica claro que são reproduções, né? Porque toda a obra dele que estava no Tahiti acabou sendo ou levada para a Europa, entendeu? Ou queimada, porque o que acontece? Quando ele morreu, né? Ele estava brigando, né, com um padre lá local, né, no caso, e o padre mandou queimar todas as. Ele foi sepultado, ele está sepultado no Tahiti e o padre, tipo assim, esculachou com o Gauguin, falou que ele era um cara infiel a Deus, que ele era um artista que não, vamos dizer assim, não fedia nem cheirava para a humanidade, e mandou ainda queimar alguns quadros, né, que o padre considerou excessivamente lascivos, vamos dizer assim. Então, quer dizer, você de repente se perdeu algumas obras-primas aí, né, dessa fase final do Gauguin, que poderia entender muito esse último período da vida dele, que foi um período muito perturbado da vida dele, né, que ele passou por perturbações muito fortes, né, e essa coisa infelizmente acabou se perdendo. Mas, gente, é um documentário muito bacana, tá? É um documentário que eu sugiro que vocês deem uma procurada para ver. Esses documentários estão sendo muito bons, né? Alguns muito bons, alguns nem tanto. Outros mais tradicionais, outros mais trabalhando a questão da dramatização, usando atores para fazer o papel dos pintores que estão sendo, vamos dizer assim, analisados nesses documentários, tá?
e documentários altamente analíticos, né, que falam dos quadros, analisam os quadros com profundidade, tá? Então é uma bagagem cultural muito interessante, tá? Para você que gosta de arte, para você que quer conhecer um pouco mais e que de repente não tem tanto tempo para ficar lendo sobre isso, né? Esses documentários eles ajudam bastante a gente a entender várias coisas da vida desses artistas, eu recomendo muito, tá? Lembrando sempre que essas coisas acho que tem que ser mais procuradas em canais de streaming, de repente, né, especializados nessa área de artes plásticas, né? Eu acho que a dica que eu posso dar para vocês é só então até no YouTube, de repente dar uma caçada no YouTube, de repente eles podem estar lá no YouTube também, quem sabe, né? Então, Gauguin no Tahiti, Paraíso Perdido, é mais um desses documentários. Eu não sei se vai ser o último, agora já que a gente já falou de tantos aqui, né? Eu estou esperando que um dia não tenha mais esses documentários, que todos eles já tenham sido passados, né? Mas esse do Gauguin no Tahiti ainda veio pra gente ver, tá? Vale a pena, é bacana. Vale a pena também o filme do Vincent Cassel, né? Pelo Vincent Cassel também, né? Que é um baita de um ator, né? E que infelizmente ficou só focado numa fase da vida do Gauguin, né? Numa pequena fase da vida do Gauguin. Ele poderia ter explorado um pouco mais a coisa do Tahiti, né? No caso, tá? Mas vale a pena esses dois filmes. Gauguin no Tahiti, Paraíso Perdido, documentário. E provavelmente acho que o título também é Gauguin no Tahiti, o filme do Vincent Cassel. Mas aí você vai lá no IMDb e procura a filmografia do Vincent Cassel no IMDb, tá? imdb.com, tá, gente? E lá vai aparecer o filme que ele fez do Gauguin com o título direitinho para vocês poderem procurar. Tá certo, gente? Então eu vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera, tá? Não deixem de visitar meu site batataspacialtudojunto.com.br e futuramente falaremos de mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.